O momento exige respeito e responsabilidade, que as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma live do Movitran, Movimento Capixaba para salvar vidas no trânsito. Conforme a mensagem que foi dito, a pandemia do trânsito, a própria ONU falou já anteriormente que os níveis de acidentalidade que existem no mundo, no Brasil, no estado do Espírito Santo e outros estados, são níveis de pandemia. E a pandemia do trânsito, ela já dura há décadas em nosso país, e o nosso objetivo aqui é trazer sempre especialistas, autoridades estaduais e nacionais para que a gente possa discutir a temática. O Movitran ele tem o objetivo de gerar conhecimento, consciência em ação em prol do trânsito. No final, nosso objetivo é salvar vidas no trânsito, que o trânsito seja um lugar mais harmônico, mais seguro para todos nós. O Movitran ele começou no estado do Espírito Santo há 3 anos. Hoje ele já compreende 40 entidades. Boa noite, Daniele Bauer, está aqui com a gente, minha esposa, sempre presente, diga-se de passagem, Todas, temos muitas mulheres, Minha esposa, ela participa muito das lives, minha mãe participa, temos muitas pessoas que participam, mulheres, homens, que estão aqui se atualizando das informações do trânsito. Isso é muito bacana. Deixe o seu alô, fale da onde que você está aqui conosco, qual estado que você representa, deixe seu comentário e vamos tornar essa interação mais bacana. Hoje eu vou estar falando com Dante Rosado. Dante Rosado é uma das maiores autoridades do Brasil para falar do tema mobilidade. Nós já estivemos juntos, ele já foi palestrante em um fórum que nós realizamos aqui no Centro de Convenções de Vitória, antes da pandemia, de forma presencial. Então, ele falou do Case Fortaleza de Mobilidade. Ele é um dos coordenadores desse case. Vou estar apresentando ele daqui a pouco, tá, pessoal? E nós vamos falar desse grande problema, desse grande desafio que é a mobilidade. E ele vai estar explicando para a gente. Todos nós nos movimentamos, estamos nos movimentando como pedestre, como condutor, como ciclista, como motociclista, dentro de um ônibus, a todo tempo. O que é mobilidade? Por que a mobilidade, muitas das vezes, ela acaba estressando, ela demora, ela causa acidente? Quais são os desafios da mobilidade? Será que existem algumas ações que elas possam ser implementadas de forma simples? A gente vai estar falando um pouco sobre isso, voltando na questão do Movitran. Hoje nós somos mais de 40 entidades, nós temos a Federação de Transportes do Estado do Espírito Santo, onde eu gostaria de enaltecer aqui, o presidente, o senhor Gerson Piccoli, e o superintendente, doutor Edinaldo Ferraz, um grande líder, que está sempre com a gente no dia a dia, muito bacana isso. Gostaria de falar sobre outras entidades que fazem parte do Movitran, como a Polícia Rodoviária Federal, na pessoa do Amarílio Boni, do Valdir Soares, do diretor de operações. Gostaria de falar também do Detran, o Detran aqui do Espírito Santo, o Givaldo Vieira, diretor geral do Detran, a Edna Poleto, representando aí a diretora técnica. Queria falar do BPTran,
Batalhão de Trânsito do Espírito Santo, no comando do Tenente Coronel Fonseca. Poderia falar aqui da NTT, representação aqui, né, do Rodrigo, da fiscalização, né, da Agência Nacional de Transporte Terrestre, do DR, da ECO 101. Poderia falar aqui também da Polícia Civil, que participa com a gente, do Corpo de Bombeiros, na pessoa do Coronel Cerqueira. Poderíamos falar aqui de diversas entidades que participam de forma muito ativa, o Ministério Público do Trabalho, né, o doutor Valério Eringer, forte abraço, doutor Valério, o Ministério Público Estadual e a Promotoria da Serra, diga-se de passagem, representado pela doutora Paula Pasolini. André Beltrani está colocando, uma boa noite a todos. O André Beltrani é gerente da Rodossol, a rodovia, uma das rodovias estaduais mais importantes aqui do estado do Espírito Santo, que é a S060, que liga a capital com Guarapari, com a região muito visitada e que a gente teve uma evolução muito grande nos últimos anos, através da rodovia que foi totalmente privatizada. Muito bacana. Prefeituras participam com a gente. Não sei se a Prefeitura de Anchieta está aqui, através do Robson Secom, ele está sempre conosco aqui. Então, forte abraço. A Prefeitura de Itapemirim, a Prefeitura da Serra, a Prefeitura de Linhares, Vitória, Vila Velha, Cariacica. Então, é um grupo, nós resolvemos nos unir em prol do trânsito, acreditando que juntos, realmente, nós somos mais fortes. Sueli Silveira, boa noite para todos. Minha mãe tem anos e anos, nunca teve uma multa de trânsito, está sempre aqui participando e pegando conhecimento. Isso é muito bacana, porque muitas das vezes no trânsito, a única oportunidade de a pessoa ouvir falar sobre trânsito, segurança, é quando ele vai estar num curso de formação de condutores ou quando está renovando a sua CNH. Não tem esse hábito de ter cursos periódicos, que é uma das coisas que o Movitran está ligado e vai estar promovendo de forma muito intensa nesses próximos anos. Pois é, gerando conhecimento. O Saulo está dando boa noite a todos aqui. Boa noite, Saulo. Você fala da onde? Você está aqui em Vitória, está em outro estado? Dá um alô para nós, fala de onde que vocês estão e já deixe seus comentários. A turma está chegando, a turma está se conectando aqui. Eu gostaria de falar agora do e-book do Movitran. Nós lançamos um e-book recentemente, aqui algumas semanas atrás. No ano passado, o Movitran ele realizou, tá, pessoal, 41 lives no Instagram do Movitran. E nós conseguimos já transcrever de áudio para texto 22 dessas lives que geraram o e-book parte 1, Todos por um Trânsito Mais Humano e Seguro. Esse e-book de 22 lives, ele compreende 130 páginas. E a gente está terminando. A gente iria terminar agora no final do mês, mas não vai dar. Ainda falta uma revisão, alguns textos chegarem para nós, então isso vai ficar para junho. Acreditamos que a gente não precisa concentrar tudo no maio, né? A gente tem um ano amarelo de ações em prol do trânsito. E aí você pode estar perguntando, como eu adquiro? Quantos reais? Divide no cartão? Como é que é isso? Gente, 0,800. Né? O e-book é de graça. Então, adquira o seu e-book, baixe conforme estava escrito aqui na legenda e comece a tirar proveito desse material. Esse material é formado não por teóricos, mas pessoas práticas de 20, 30, 40 anos no trânsito, que estão no dia a dia, sabem das dificuldades. Esse livro é inédito no Brasil. Então, sirvam-se, procure conhecimento e, sem mais delongas, eu gostaria de trazer aqui uma das maiores autoridades de mobilidade, vamos falar assim, mobilidade urbana, de grandes centros, para passar um pouco aqui do conhecimento dele, da experiência que ele vivenciou em Fortaleza. Gostaria de chamar aqui nosso grande amigo Dante Rosado. Valeu, André, prazer, boa noite a todos. Satisfação aqui estar mais uma vez conversando aqui com vocês no Movitran.
Estive em Vitória 2 anos atrás, né, no maio de 2019. Falei um pouco da experiência de Fortaleza. Nesses 2 anos, muita coisa aconteceu aqui na cidade. Espero poder falar mais um pouco dessa experiência, enfim, sobre a mobilidade em geral, né? Obrigado. Muito bacana. O Dante, gente, é um cara espetacular. Ele esteve com a gente, deu show aqui na palestra dele. Ele fez algumas entrevistas coletivas aqui, né, nas emissoras mais famosas aqui na época. Então, ele deixou muitas lições. Agradecer aqui, ó, a Viviane Araújo está dando boa noite, boa noite. Ó, o Saulo está falando de Fortaleza aí, ó. Você está com a turma aí de Fortaleza também, muito bacana. Tenente Coronel Fonseca aí, ó, boa noite. Aí, Dante, ó, o comandante do Batalhão de Trânsito aqui do Estado do Espírito Santo, da Polícia Militar, está aqui assistindo. Legal. Responsabilidade. Rafael Couto deu boa noite a todos. E aí, gente, eu vou apresentar aqui, vou ler uma parte do currículo aqui do nosso amigo, só para vocês entenderem a autoridade que eu estou aqui hoje, ó. Vou estar dando uma olhada aqui para vocês, ó, o Dante Rosado. Ele é mestre em engenharia de transportes pela Universidade Federal do Ceará e atua como engenheiro de trânsito e de segurança viária desde 2004, no setor público e privado. Em 2015, se juntou à iniciativa Bloomberg, que ele vai falar um pouquinho para a gente o que é, de segurança viária global. E até então ele estava como coordenador regional da iniciativa Bloomberg em Fortaleza, Recife, Salvador, sob agora, recente, fresquinho agora, que ele passou a ser o coordenador nacional da iniciativa Bloomberg, que é uma iniciativa fortíssima, fortíssima na parte de segurança viária, né? E ele também trabalhou em empresas como a Concremate Engenharia, no apoio à Agência Reguladora do Estado do Ceará, no projeto de transporte intermunicipal, coordenador na Prefeitura de Fortaleza da implantação de segurança viária e de mobilidade sustentável da capital cearense. Esse é o currículo do nosso amigo que vai estar aqui debatendo com a gente a parte de mobilidade. Ó, a Cristina Cavalcante está deixando um alô, diz que te acompanha, já está aqui, ó, assinando embaixo, né, sua competência. E aí, Dante, para a gente começar a aquecer o nosso grande bate-papo, né, se antes de a gente iniciar as perguntas, fica à vontade para você expor como é que é o seu trabalho no dia a dia da Bloomberg, mas eu queria que você falasse um pouquinho para nós, assim, o que vem a ser mobilidade, né? Qual o significado dessa palavra? Hoje a gente ouve falar muito, mobilidade, pessoas falam, nós estamos melhorando a mobilidade, Plano Nacional de Mobilidade. O que é isso, né? Pode estar existindo uma confusão, ou até mesmo a gente não conseguir alcançar toda a abrangência dessa palavra mobilidade, que a gente entende como a bola da vez. Dante, com você aí. Valeu, André. Primeiramente, agradecer as palavras aí, né? Você levantou minha bola aí, eu tô com autoestima agora lá em cima, né? Aumentou mais ainda a minha responsabilidade aqui na fala, para eu não decepcionar quem está assistindo. Da mesma forma aí que você trouxe a tropa de choque aí, né? A família, né? Os conhecidos. Também tem muita gente conhecida aqui, já que eu estou vendo nos comentários, o Saulo, o Lélio, colegas de trabalho do órgão de trânsito daqui de Fortaleza, né? A Mariana também, que ajudaram, todas essas pessoas ajudaram Fortaleza a se destacar nos últimos anos. Eu fui só uma peça em todo esse processo. Estou aqui com a oportunidade de explicar o que aconteceu na cidade para vocês, né? Bem, o meu trabalho, eu sou coordenador da iniciativa Bloomberg de Segurança Viária Global, e essa iniciativa é uma iniciativa financiada, né, criada pela Bloomberg Philanthropies, que é uma instituição dos Estados Unidos, baseada em Nova York, que apoia todo mundo, né, várias cidades do mundo e país, para promover os governos locais a desenvolverem políticas públicas e ações na área de segurança do trânsito, né? Aqui no país, a gente apoia Recife, Salvador, São Paulo, tanto no nível da capital quanto no estado, e agora a gente vai ter uma atuação no nível nacional também. Estamos apoiando aí a revisão do Penatrans e vão surgir ainda outras atividades.
Agora, respondendo a sua pergunta, né, o que é mobilidade, né? Existe muita confusão, como se mobilidade fosse sinônimo do trânsito. Na verdade, é uma diferença muito sutil, né? Algumas pessoas acham que é a mesma coisa, mas mobilidade é a condição como as pessoas se deslocam. A gente pode dizer que o trânsito é o ato de se deslocar, é o uso das vias, e a mobilidade é a forma como esse deslocamento acontece, né? São as condições, os atributos desse deslocamento, né? A forma como, o modo de transporte que você usa, né? O tempo de viagem ali que você tem, se é seguro ou não esse deslocamento. Então, a mobilidade, se você olhar na Política Nacional de Mobilidade, que é uma lei desde 2012, está lá. A mobilidade é a condição em que pessoas e mercadorias se deslocam dentro do ambiente, né? E aí, quando você olha na perspectiva do indivíduo, a mobilidade é um atributo da capacidade daquela pessoa estar se deslocando, né? E aí a gente começa a pensar que algumas pessoas têm mais mobilidade que outras em função das suas características socioeconômicas, suas características de gênero, né? Por exemplo, uma pessoa que tem mais recursos, ela tem mais mobilidade, ela consegue se deslocar com mais facilidade, né? Enfim, mobilidade é isso, é a forma como você se desloca. É diferente de trânsito, é uma diferença muito sutil. Trânsito é o que você realiza, o deslocamento que você realiza. Mobilidade é como você realiza esse deslocamento. E aí você pode falar de mobilidade sustentável, né? Que são os meios de transporte que promovem a sustentabilidade. Eu estou falando da bicicleta, da caminhada e do transporte coletivo, que devem ser o que deve embasar qualquer política de mobilidade nas cidades brasileiras. Se você pegar a Política Nacional de Mobilidade, né, está lá bem específico, né, tá bem claro lá nas diretrizes, que a mobilidade urbana deve priorizar os transportes ativos, né, caminhada, bicicleta, em relação aos transportes motorizados, e o transporte coletivo motorizado, né, em detrimento do transporte individual. Então, assim, de forma bem resumida, é isso que é mobilidade urbana, né? E aí você pode falar de mobilidade urbana sustentável quando você está ali utilizando meios de transporte que promovem essa mobilidade, que não poluem o meio ambiente, que não causam acidentes, que promovem a saúde das pessoas, né, por exemplo, quando você está usando a bicicleta e a caminhada, você deixa de ser sedentário. Então, isso traz benefícios para a sua saúde, para o meio ambiente e para toda a cidade. Então, assim, de forma bem resumida, é isso que é mobilidade, né? Pô, legal. Dante, muito bacana aí, né? Eu tenho certeza que aqueles que estão nos escutando aí já começaram a entender e diferenciar um pouco das questões. Rapidinho, a Edna Poleto está deixando aqui uma mensagem. A Edna é diretora técnica do Detran, aqui do Espírito Santo. A Lúcia está deixando um alô. Parabéns, Dante Rosado, pelo trabalho de mobilidade que é realizado aqui em Fortaleza. Então, a Lúcia lá de Fortaleza. Obrigado, tá, Lúcia? O Robson Secom, ele está dando boa noite a todos. O Robson é uma das autoridades do município de Anchieta, né, em uma das secretarias, também é uma pessoa que conhece muito de trânsito, está sempre com a gente. O município de Anchieta fica aqui na região sul aqui do estado, então tem um litoral muito bacana. E aí, gente, a primeira parte, né, Dante respondendo para a gente, diferenciando aí o que é mobilidade, o que é trânsito. A mobilidade está muito a ver com as condições. Interessante isso aí, Dante, porque você vê, eu sempre tenho falado aqui, né? Um dia eu participei de um meetup aqui, de um evento, onde pessoas de construtora foram questionados, aqui perto de casa também, né? Levanto aí torres aqui de 20 andares, né? 4 por andar e tal. Imagina do dia para a noite era uma casa, né? E aí levanta aí tem um monte de morador, esse monte de morador sai todo mundo pela mesma rua. Então, às vezes, essa coisa não é medida do dia para a noite, tem aquele engarrafamento. Então, às vezes, nos parece que esse ecossistema, né, de mobilidade, ele não é muito medido. Não sei se não tem instrumentos de medição interessantes. E aí eu já vou fazer um gancho para a próxima pergunta, mas o Coronel Fonseca, que está nos assistindo aqui, na live que ele participou com o palestrante da vez passada, ele falou algo muito bacana, que isso daí ficou gravado, que ele falou assim, poxa, igual a gente tem hoje os estudos de impacto ambiental, né, que, poxa, estão estudando poluição, uma série de coisas,
às vezes parece que na prática esses estudos de impacto para a mobilidade não são tão medidos. Eu não sei se é o assunto que é muito novo, tá, Dante? Para nós e a gente não consegue medir. A Sabrina está colocando aqui, parabéns pelas grandes realizações em Fortaleza. Fez muita diferença na vida de muitas pessoas. Que o Brasil copie essa ideia. Poxa, muito bacana, tá, Sabrina? Deixe seus comentários. Eu faço questão de falar para dar uma vida à mensagem de vocês, né? Apesar do digital, para a gente manter essa interação. E aí eu vou já engavetar a segunda pergunta, aproveitando que a Sabrina falou aí. Fortaleza virou case. Verdade é essa, né? Virou case. Se a gente colocar aí na internet mobilidade, case Fortaleza, virou case nacional, mundial, virou referência para todos nós. Você mesmo já passou para nós aqui, né? Poxa, às vezes tem soluções que não são coisas de outro planeta, são coisas simples, mas passa para a gente, Dante, qual foram os desafios antes, depois dessas ações de mobilidade, o que, por exemplo, outros estados, né, como outros municípios, né, capitais, podem implementar de mobilidade, quais foram essas estratégias, pilares principais, é possível melhorar a mobilidade, mesmo com todos esses desafios que as cidades já se encontram hoje? Fica à vontade para explorar um pouco aí sobre Fortaleza e os desafios. Obrigado pela pergunta, André. Assim, na verdade, essa pergunta é a que mais é feita para todas as pessoas, os técnicos da cidade, né, os gestores que participaram desse processo ao longo desses últimos anos, que de fato se iniciou em 2014, é a pergunta que a gente mais escuta, e a gente vem tentando responder ela, né? Cada vez que a gente se afasta mais, a gente consegue entender melhor o que foi feito na cidade e a magnitude do que foi feito na cidade. Aí, antes de iniciar a pergunta, a resposta, eu queria só lembrar do Jaime Lerner, né? Eu assisti uma palestra dele há um tempo atrás, e eu estou falando dele porque ele faleceu hoje, né? Jaime Lerner, arquiteto urbanista, que já falava, não existia esse termo ainda, mas já brigava, já lutava pela mobilidade sustentável desde a década de 70, quando implementou aí os BRTs lá em Curitiba, que nem era BRT o nome ainda, né? Infelizmente ele nos deixou hoje. E nessa palestra, o Jaime Lerner falou, né, assim, que qualquer cidade pode mudar a forma das pessoas se deslocarem e olhar, né, para a sua cidade em 3 anos. Em 3 anos, com vontade política e boa técnica, você consegue fazer essa transformação, né? E aí, basicamente, o que aconteceu em Fortaleza foi algo similar ao que ele falou nessa palestra, né? Foi uma tempestade perfeita, né, onde havia, e ainda há, né, vontade política, junto com a boa técnica, né? A cidade possuía técnicos capacitados, fruto de um é importante destacar, né, que a Universidade Federal do Ceará existe um programa de graduação lá que forma diversos recursos humanos na área, e isso ajudou, né, também a que essas boas práticas saíssem do papel. Mas uma coisa que é uma conclusão que a gente tira de todo desse período é que apenas a boa prática não é suficiente, né? A gente sabe o que tem que ser feito, obviamente cada contexto deve adaptar essas boas práticas ao seu contexto local, mas a vontade política faz um diferencial muito grande, e isso foi um ponto-chave do que aconteceu aqui em Fortaleza, né? O ex-prefeito Roberto Cláudio, de fato, ele abraçou a agenda da mobilidade sustentável e deu espaço para que os técnicos implementassem essas boas práticas, né? E aí, como é que aconteceu isso, né? Muito baseado no conceito de fazer testes, né? Avaliar, testar, medir se aquele teste deu certo, e dar escala para essa intervenção. O carro-chefe da cidade, né, foi justamente fazer essa implementação por meio de pilotos, obviamente baseado nas boas práticas internacionais. E aí, no primeiro momento, a cidade focou muito a agenda da mobilidade sustentável, né? O que iniciou o movimento da cidade foi implementar, seguir os preceitos da Política Nacional de Mobilidade, implementando aí as diretrizes, né, de priorizar o transporte coletivo, no caso o ônibus, priorizar
a bicicleta, no primeiro momento, depois veio a caminhada. Ao longo desse processo, né, a iniciativa Bloomberg se somou a esse esforço que estava sendo desenvolvido na cidade e trouxe esse olhar da segurança no trânsito, né? Além de promover a mobilidade sustentável, teve muita essa pegada aí da questão da segurança no trânsito. E aí, com o trabalho de formiguinha, de sensibilização da sociedade, a gente conseguiu ir avançando. A comunicação foi fundamental nesse processo, né? Todas as intervenções eram e ainda são, né? Eu falo ainda são porque a cidade continua ainda nesse processo de avançar. Então, assim, a comunicação foi também uma peça fundamental para você conseguir explicar para a sociedade o objetivo daquelas intervenções. Muitas vezes a população não entende, quando você faz uma intervenção, quais são os benefícios daquilo. É difícil a população entender, né? Porque ela tem aquela visão particular, né? Mas quando você, como técnico, como gestor, e está implementando políticas públicas, você deve pensar na maioria, né? Então, tentar explicar os benefícios dessas intervenções é fundamental. E aí esse convencimento não acontece apenas no início da implementação do projeto. Você precisa também comunicar ao longo e depois desse projeto quais são os ganhos e os benefícios que aquilo ali está gerando, né? Então é muito importante, quando você implementa uma faixa exclusiva de ônibus, você monitorar quais são os ganhos do tempo de viagem para o usuário do transporte coletivo. E estar noticiando isso para você começar a angariar apoio, né, para a causa. Da mesma forma, quando você implementa uma ciclofaixa, né, é importante você medir quantos ciclistas passaram a utilizar aquilo ali, para você ter argumentos para defender aquela medida. Da mesma forma, quando você implementa intervenções para a segurança no trânsito, né, como uma área de trânsito calmo, ou você adequa a velocidade de da via 50, é importante você comunicar ali os seus objetivos e também apresentar depois os resultados. Quantas mortes foram salvas, né, por conta daquela intervenção. Então, assim, de forma resumida, o que aconteceu em Fortaleza foi um alinhamento de fatores aí, né, vontade política, boa prática, e intervenções aí baseadas no conceito de piloto, né, sem muito custo, sem reinventar a roda, apenas adaptando ao seu contexto local e dedicando espaço ali para quem de fato merece, né, que é o transporte público coletivo, a bicicleta e a caminhada. E esses aí devem ser os reis, né, o nosso foco de qualquer política aí que queira alcançar a mobilidade sustentável. Aí Fortaleza está no processo, assim, não estou dizendo aqui que Fortaleza é maravilhosa, que está resolvendo todos os problemas, pelo contrário, muito longe disso, mas de fato a cidade está dando passos largos aí para a promoção de uma mobilidade sustentável. Cada vez mais está sendo reconhecido nacionalmente e também, como você falou, internacionalmente também, né? Muito bacana aí. Você falou uma parte aí. O Flávio Bolsóis está deixando um alô para nós, deu uma boa noite. Boa noite, Flávio. Flávio ele representa a Marco Polo aqui no estado do Espírito Santo, né? A maior empresa aí de carrocerias do Brasil hoje. Forte abraço, tá, Flávio? Doutor Edinaldo. Dante, vocês implementarem em Fortaleza o aviso nos ônibus sobre ponto cego, né? Interessante aí. Pamela, ela é ela é diretora de trânsito lá do município de Itapemirim. Parabéns, Dante, pelo trabalho. Está botando verdade quando existe a vontade política por parte do gestor da cidade. As coisas acontecem. Cristina Cavalcante está colocando o bicicletar. Foi perfeito. Eu não conheço bicicletar. Depois, se quiser, você pode até comentar um pouquinho. Mas aqui, o que você falou, Dante, eu acho que foi muito, muito interessante. E aí temos representações aqui de poderes públicos que estão participando, nos ouvindo, né, os demais, né, cidadãos aí da sociedade. A importância da medição, né? Muitas das vezes a gente implementa uma sinalização, implementa uma melhoria e aquilo não é medido antes e o depois. E aí a sociedade não consegue sensibilizar, ele não se sente incluído. Muitas das vezes até pode reclamar. Colocou isso agora aqui, né? Mobilidade, a gente sempre fala assim, poxa, como é que a gente vai melhorar algo, Dante, sendo que não existe as medições de fluxo, de trânsito, né? Circulação de pessoas para lá e para cá, para melhorar as condições, né? E aí entrar trabalho científico, né, que Fortaleza fez, muito bacana.
E aí, Dante, assim, respondendo, fazendo a próxima pergunta, tem algo que tem nos preocupado. Rádio em Trânsito está colocando aqui, as mudanças surtiram resultados maravilhosos, mas manter ele em pé também é um desafio. É verdade, né? Com certeza, né? Jacira está entrando aqui. Jacira representa o programa Vida no Trânsito aqui da Prefeitura de Vitória, que é a capital do estado do Espírito Santo. Forte abraço, Jacira. Deixe seu comentário aqui conosco. Eu estou conversando com Dante Rosário. Dante Rosado. O Dante Rosado, ele é uma das maiores autoridades de mobilidade do Brasil hoje. Coordenou projetos e cases em Fortaleza, no Ceará. E agora é coordenador nacional da iniciativa Bloomberg, né, global aqui no Brasil. Aí, seguindo a próxima pergunta, Dante, assim, a gente tem visto, não sei qual a sua visão, existe até uma tendência que antigamente a pessoa praticamente só usava um modal, né? Hoje, para se deslocar, né, tem aumentado muito. Uma hora a pessoa está no modal como pedestre, depois ele está como ciclista. Diz até que a última milha, às vezes, é como ciclista, com bicicleta, depois ele está no carro, depois ele está no ônibus. Então, essa intermodalidade tem crescido. Confesso que aqui no estado do Espírito Santo, né, eu creio que também em outros lugares, tem nos preocupado, né, e você muito bem já disse, está num plano estruturado, né, de mobilidade, o fortalecimento da mobilidade ativa e coletiva, né, mas o que parece que a gente tem visto, tá, Dante? Principalmente nos últimos tempos, é um crescimento muito grande de motocicletas, carros, né, que não tem vazão. Eu vou falar pela região metropolitana aqui de Vitória, horários, né, distâncias aí de 5 quilômetros, 10 quilômetros, a pessoa às vezes pode ficar 2 horas quase para passar. Então, o transporte individualizado por carro está muito grande. O transporte coletivo aqui do nosso estado, que há 5 anos ele transportava na região metropolitana 700 mil pessoas, isso baixou para 500 mil e hoje está em 300 mil. Né? Existe esse problema das pessoas, né? Eu queria que você falasse como é que você vê esse fenômeno, e nos parece que isso está na contramão da mobilidade, esse tema, né? E isso acendeu uma luz amarela para nós, porque isso, hoje, se a gente for estudar, né, eu creio que também no desdobramento no Brasil, 60% a 65% das mortes no trânsito já são com os vulneráveis, que são ciclistas, motociclistas e pedestres. Aquelas colisões carro-carro, não, isso é a menor parte. A tendência é os vulneráveis, infelizmente, se envolverem mais nos acidentes, e a mobilidade, ela que tinha que ser coletiva, ela está muito forte no individual. Como é que você vê esse fenômeno meio que indo na contramão da performance da mobilidade? Uma ótima pergunta, mas antes de entrar nela, só fazer uns comentários em cima do que o pessoal postou aí, né? O Bicicletar, André, é o sistema de bicicletas compartilhadas, né, da cidade de Fortaleza. Tem aí já cerca de 200 estações. Acho que é a cidade que tem mais estações de bicicletas compartilhadas, se você fizer uma conta de forma relativa, né? E isso está sendo feito por meio de uma alternativa que a cidade desenvolveu, tirando, né, aproveitando o recurso da Zona Azul. Existe uma lei municipal que obriga que todos os recursos oriundos da Zona Azul devem ser utilizados na implementação da política cicloviária da cidade. Então, isso vem ajudando tanto a manter o bicicletar, como também a expandir a rede cicloviária. E aí faz um paralelo aí com a pergunta aí que a Rádio em Trânsito fez, né, de que como garantir essa sustentabilidade e manutenção, né? Você tem que direcionar recursos para essas políticas, né? O dinheiro está aí, é apenas uma questão de direcionamento de prioridades, né?
agora entrando no caso da sua pergunta aí, né? Assim, esse modelo de mobilidade, né, baseado no transporte individual, a gente já sabe que ele não é sustentável, né? Ele não tem, o prazo de vida dele é curto, né? Mas infelizmente isso é uma cultura que vem sendo implementada no Brasil, não só no Brasil, né? Como em várias regiões do mundo, desde o século passado, né? Quando o automóvel surgiu, ele foi visto como uma panaceia, né? Uma solução para todos os nossos problemas de deslocamento na cidade, e as cidades começaram a ser pensadas e desenhadas para o automóvel. Com o passar do tempo, foi visto que esse modelo ele não é sustentável, né? Por mais que você alargue as vias, dê mais espaço para o carro, né? Ele é um modo de transporte ineficiente, né? Ele ocupa um espaço muito grande para estar transportando ali no máximo, às vezes, ali duas pessoas. E aí, assim, essa cultura está muito, muito presente na nossa sociedade, né? O desejo de ter o automóvel acho que quase é um sonho da maioria dos brasileiros, né? Assim, e reverter essa tendência não é simples. A lei, né, nacional que institui a política de mobilidade urbana, ela é recente, 2012, né, que traz todos esses preceitos de implementação, de priorização do transporte coletivo, priorização da bicicleta, priorização da caminhada. Então, assim, reverter essa tendência aí de migração, de utilização do transporte individual é um processo que se iniciou, né, está se iniciando, se iniciou agora mais recentemente, que vai demorar bastante tempo, né. O sonho e o desejo das pessoas de ter um automóvel, um transporte individual, né, no caso a moto, é muito presente, né. E aí eu lembro, assisti uma palestra da ex-prefeita de Santiago do Chile, a Carolina Torá, ela veio aqui em Fortaleza participar de um evento, né, e ela falou justamente disso, né, desse sonho das pessoas de ter um automóvel, que a gente precisa mudar esse sonho, né, a gente precisa convencer a população que a forma como elas precisam se deslocar na cidade não é por meio do automóvel, é por meio de modo de transporte sustentável. E a gente precisa encontrar alguma forma de convencer a população de que esse sonho aí do automóvel, infelizmente, na verdade, pode ser até um pesadelo, né? Podemos dizer dessa forma. E aí, no contexto da local, né, a questão do transporte coletivo e da expansão da utilização da moto, que a gente vem observando muito, principalmente aqui no Nordeste, é uma migração forte das pessoas que estão no transporte coletivo, migrando para o transporte individual, e essa migração ocorre para a moto, né? E aí a moto, ela é barata, né? Só que ela é super insegura, insustentável, né? A primeira opção que as pessoas fazem, né, quando querem migrar do transporte individual, é utilizar a moto. E aí a gente precisa reverter essa tendência, como é que a gente faz isso? Né? Qualificando, tornando o transporte coletivo mais atrativo, né? Aumentando o conforto, aumentando, na verdade, aumentando o tempo, reduzindo os tempos de viagem, desculpa, desse meio de transporte na cidade, tornando ele mais acessível, né? E com tarifas módicas, né? Com modicidade tarifária, né? Que permita que a população tenha condições de pagar esse meio de transporte, né? Não tem solução, nenhuma cidade do mundo encontrou uma solução para a mobilidade urbana da sua cidade que não seja onde o pilar central dessa política de mobilidade esteja o transporte coletivo, né? Então a gente deve, a gente vai conseguir reverter essa tendência priorizando o transporte coletivo. E aí que é urgente a questão do financiamento desse transporte coletivo, né? Para que a população, principalmente a população de baixa renda, né, e média e baixa renda, utilize esse transporte, é importante que esse transporte seja barato, né? Só que só isso não é suficiente, você precisa que ele seja barato, mas que ele atenda às necessidades. As pessoas migram para a moto, né, porque elas precisam desenvolver suas atividades com mais agilidade, né? Então, assim, isso significa que o transporte coletivo não está sendo eficiente, não está atendendo às necessidades dessas pessoas. E aí o que você precisa fazer é garantir essa eficiência desse transporte coletivo. E aí, como você falou bem, né, mas também não é só o transporte coletivo, você precisa garantir uma multimodalidade nas cidades, né, garantir a integração da bicicleta com o ônibus, do próprio carro com o ônibus, do ônibus com o metrô, né, com a caminhada, para você garantir e aumentar as opções de deslocamento das pessoas, né. Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem um projeto que é espetacular, que é o Bicicleta Integrada. O que acontece, né? Nos principais, a cidade tem cerca de 7 terminais, mais ou menos, eu acho que é esse número. Em cada um desses terminais é implementado uma grande estação de bicicleta, né? Onde as pessoas podem pegar, quando você chega do trabalho, por exemplo, você chega no terminal,
Você pode pegar essa bicicleta, ir para casa, né, fazer essa última milha de bicicleta, pernoitar com a bicicleta e retornar no outro dia para o terminal de bicicleta e aí pegar o seu ônibus. Então, assim, você tem que dar essas opções para a sociedade. Em outras palavras, você precisa facilitar a vida das pessoas, né, dando as opções, e aí a prioridade, como eu já falei, né, deve ser o transporte coletivo, a bicicleta e a caminhada. Qualquer gestor que tente aí focar os seus esforços para reduzir congestionamento de carro pode até ter um resultado positivo no curto prazo, mas essa política está fadada ao fracasso aí no médio e longo prazo. Muito bacana isso. Ver que está dado o recado mesmo, né? É pilar, objeto principal. Ó, o Matheus Fiuza está colocando, infelizmente, possuir um veículo ultrapassa a necessidade de se locomover. Muitas pessoas querem ter veículos por questões de status, por exemplo, né? Muito bem, você disse que isso está muito enraizado na nossa sociedade. E esses dias atrás a gente fez um bate-papo com o diretor-presidente da CETURB, né, que é responsável pelo transporte aqui municipal, um parceiraço nosso, Rafael Tress, forte abraço para ele. E realmente a gente estava discutindo que vai ter uma hora que nós vamos ter que reavaliar isso, nós vamos ter que abrir mão do nosso carro, isso vai ter que acabar, porque realmente não é que vai chegar num nível insustentável, ele já chegou. Muitos problemas que você vê que no transporte de emergência, né, de um SAMU, de uma rede de emergência, muitas das vezes não consegue passar o carro. Aí, Dante, eu lembro que um amigo nosso, que é do resgate, numa das reuniões, estava triste, nos procurou e falou, cara, o que aconteceu? Cara, hoje eu estou muito triste, porque ontem nós não chegamos a tempo para um resgate, o trânsito não conseguimos passar e por minutos aquela pessoa que foi envolvido, ela não conseguiu ser salva. Então, isso ficou na minha memória, me impacta, você vê como que o trânsito, como a desafio da mobilidade impacta. E aí você está fortalecendo muito isso, tá, Dante? Essas estratégias, né? Parece ser uma coisa assim óbvia, mas se não tiver uma estratégia de fortalecimento do transporte coletivo, né? A gente vê também, Dante, depois se você puder também complementar um pouco, né? Nos parece que às vezes quando as ciclovias, né, ciclofaixas, elas vão no município, mas não tem uma conexão com o município do lado. E aqui, por exemplo, aqui na região metropolitana, tem uma ponta que é a Serra, para a pessoa sair de bicicleta da Serra, passando por município de Vitória, exemplo, ou até mesmo Vila Velha, e chegar na Cariacica, que é outro extremo, a pessoa não consegue conectar, né? Porque às vezes você resolve um pedaço, que é aquela parte do município, mas o outro não resolveu, ou resolve para outro canto, então não conecta. Então, esse é um desafio. E aí, em cima disso também, Dante, você muito bem já disse sobre os desafios da mobilidade, e aí eu queria te ouvir também um pouquinho, né? Estamos indo aí para daqui a pouco chegar nos nossos finalmente, está passando rápido pra caramba o tempo aqui. Como é que você tem visto a mobilidade? Nós estamos há mais de um ano com a pandemia do Covid, né? E como é que isso tem conectado com a pandemia do trânsito? A gente sabe aí que o trânsito, ele, maior parte é falha humana mesmo, o comportamental do trânsito, da mobilidade, né? Essa questão que às vezes a gente ainda vê o trânsito como um ambiente de competição e não de colaboração, né? Temos a campanha esse ano do Maio Amarelo, respeito e responsabilidade, pratique no trânsito. Os efeitos da pandemia do coronavírus, na sua avaliação, Dante, como é que você vê há mais de um ano a mobilidade? Isso também
mudou um pouco os modais, isso tem meio que direcionado, impulsionado outros tipos de modais. Às vezes parece que o modal individual, que já era grande, está piorando, né? Pelo menos uma impressão que a gente tem. O comportamento das pessoas no trânsito, né, no momento, né, que estão ali se movimentando, também nos parece que tem dado, né, uma condição diferente. Qual a sua avaliação, Dante, sobre todo esse fenômeno associado à pandemia do coronavírus? Certo, assim, a pandemia ela vem afetando a mobilidade urbana nas cidades, todo mundo, em diversas camadas, em diversas situações, né? Por exemplo, a questão do home office, né, é uma forma de impacto da pandemia. A pandemia meio que acelerou esse processo. Possivelmente, há 2 anos atrás, esse evento que a gente está realizando aqui, na verdade, há 2 anos atrás eu estava indo para Vitória para fazer essa apresentação para um grupo de pessoas ali, e agora eu estou aqui conversando com vocês de forma virtual, e possivelmente esse evento vai ficar gravado, vai ficar disponível para várias pessoas aí assistirem, não só o pessoal de Vitória, mas, né, do país inteiro. Então, a pandemia está afetando a mobilidade em várias camadas, esse aqui é um exemplo. Mas ela está afetando a forma como as pessoas se deslocam, né, na cidade, definitivamente. Uma coisa que preocupa, você já falou um pouco, né, que o transporte coletivo vinha perdendo os passageiros, na pandemia vem perdendo mais ainda, né. O transporte coletivo, ele já é cheio de estigma, né, aqui no país, ele é visto como um meio de transporte para as pessoas de baixa renda, né, as pessoas não encaram ele como uma opção de deslocamento a depender da renda das pessoas, e aí agora a pandemia colocou mais um estigma nele, né, já que as pessoas veem o ônibus como um local potencial para você tá se contaminando, então isso, de certa forma, faz com que as pessoas migrem para os outros modos de transporte. E aí essa migração que pode ser um problema para a gente, na verdade já está sendo um problema, porque boa parte dessa migração as pessoas optam pela motocicleta, né, que é o meio de transporte mais barato que elas conseguem ali, né. É interessante que elas optassem pela bicicleta, pela caminhada, mas muitas vezes as cidades não dão condição para que isso seja viável, né? Então elas optam pela moto, né? E aí o que a gente vem observando é um aumento das mortes, né, envolvendo motociclistas, usuários de motociclista. No nível nacional, a gente não tem ainda um panorama dos dados de acidente, né, de sinistro de trânsito em 2020. A gente tem alguns exemplos de cidades que aumentaram, outros que diminuíram. Por exemplo, Fortaleza conseguiu reduzir, mas reduziu bem menos do que vinha reduzindo nos últimos anos. São Paulo saiu uma reportagem hoje dizendo que aumentou um pouquinho. Recife e Salvador meio que estabilizou. Então, assim, a gente não consegue ter um termômetro, mas o fato é que, quando você olha só para os motociclistas nessas cidades, aumentou a quantidade de mortos envolvendo esse tipo de usuário. Possivelmente também deve ter aumentado a quantidade de vítimas feridas. E aí aconteceram 2 coisas que a gente pode avaliar, né? Primeiro, migração de parte desses usuários do transporte coletivo para a moto, né? E também a questão do aumento do delivery, né? E aí várias pessoas, o delivery aumentou no país, né? Várias pessoas sem emprego acabaram procurando o delivery, e aí você tem pessoas que não têm experiência na utilização daquele veículo, tendo que utilizar aquele veículo, né? E é natural que só por conta disso já há uma tendência de que esses sinistros aumentem com esses usuários. São pessoas que não estavam tão acostumadas a utilizar esse veículo no seu dia a dia. E aí você soma essa característica, né, com o fato das ruas das cidades estarem um pouco mais vazias, né, porque as pessoas estavam em casa, e a velocidade média, né, das pessoas circulando, dos veículos circulando nessas vias aumentou. Então aí você junta essas características, né, de um veículo que não é seguro, que é a moto, com pessoas que não têm tanta experiência utilizando aquele veículo, com vias onde esses usuários conseguem desenvolver velocidades mais elevadas. Então você tem uma situação aí muito complicada, né, de se resolver. A esperança é que, quando a pandemia seja resolvida, né, quando as pessoas tomarem as vacinas, a gente possa voltar, né, que as pessoas retornem para o ônibus, né, e não optem pela motocicleta. E aí a gente tem que fazer uma campanha de tornar esse transporte coletivo mais atrativo, né? Como eu já falei, vou repetir várias vezes até o final aí, né?
sem a priorização e requalificação do transporte coletivo, a gente não vai conseguir endereçar os problemas de mobilidade urbana nas nossas cidades. É importante você incentivar os outros modos de transporte, mas o pilar central, o eixo estruturante, é o transporte coletivo. E a gente precisa iniciar uma discussão de financiamento, subsídio do transporte coletivo, para que ele seja viável, né? Infelizmente, no ano passado existia, né, até uma tentativa de se destinar auxílio, né, justamente para as capitais, para todas as cidades que tinham sistema de transporte coletivo. Infelizmente isso foi vedado, né, pelo governo federal, mas essa discussão precisa ser retomada de forma urgente, né? A solução passa pelo transporte coletivo e também passa pelo financiamento, subsídio direto, né, desse meio de transporte, né? Muito bacana isso, né? Que o que você falou é verdade, né? As empresas de transporte urbano, se elas já tinham dificuldade financeira, hoje elas têm mais ainda. A gente sabe disso, né? Porque esse modal de transporte, ele tem muita gratuidade, ele tem muita coisa e às vezes ele não vira em termos de resultados. As pessoas estão participando aqui, Dante, estão colocando, a Lúcia botou, bicicletária é fundamental para a nossa cidade, pois ajuda muito as pessoas para se deslocar de forma mais saudável, e principalmente no momento dessa pandemia, pois é o meio de transporte que não aglomera. Pô, muito legal, Lúcia. Muito legal. Ó, rádio e trânsito, estou em Fortaleza já há 6 meses usando bicicletar. Excelente. Muito bacana, assim, pelo que eu vi, assim, como que a bicicleta ela cresceu em Fortaleza, né? Negócio, assim, assustador mesmo. Assustador no sentido positivo, né? Aqui tem tido um crescimento, mas não está tão forte ainda não, né? Aos pouquinhos vem crescendo esse movimento. E aí o que se fala, Dante, para nós, né? Fica a reflexão, né? Você falou um pouquinho da velocidade média nas zonas urbanas que aumentou, né? Isso realmente é um ponto de perigo, né? Porque isso vai também na contramão da redução de acidentes, né? Conforme, inclusive, a ONU promulga aí de redução de velocidade nos grandes centros. O que eu tenho falado aqui para a turma é que normalmente a gente vê aqui, Dante, que as causas presumíveis de acidente que a gente vê normalmente é déficit de atenção. Quando tem déficit de atenção é excesso de velocidade, e quando tem excesso de velocidade é pressa. Todo mundo está apressado, todo mundo está atrasado, isso e aquilo. E a gente tem falado aqui de forma bem assim, didática, brincando, utiliza a estratégia dos 30 minutos. O que é a estratégia dos 30 minutos? Tudo que você for fazer na vida, que você for se movimentar, programa seu relógio 30 minutos de antecedência. Se você for, né, fazer uma coisa que é 7 horas da manhã, 6h30, acorda 30 minutos mais cedo, chega na reunião 30 minutos antes, né? Então, é isso, para dar tempo, se você estiver com um pedestre, para não ter que sair correndo, não atravessar, deixar de atravessar na faixa, né? Aí o trânsito começa a ficar mais agradável, não fica aquele lugar estressante e tal. Então, a gente tem conversado isso e, assim, você tem deixado boas lições aqui, Dante, para nós, excelentes reflexões, a turma estou vendo aqui que está interagido bastante aqui no canal. E aí, Dante, a gente está meio que caminhando, né? A gente por mim, pode continuar conversando aqui até... Aqui tá beleza, né? Aqui o papo de mobilidade, ele vai longe, Mas, André, eu queria só fazer um comentário, se me permite, em cima do que foi... Aqui é bate-papo, fica à vontade, pode falar. Que foi falado aí em relação ao bicicletar e a bicicleta, né? De fato, a cidade de Fortaleza, na pandemia, apostou muito, né, na promoção da bicicleta. Ela já vinha apostando, né, na bicicleta como modo de transporte para as pessoas usarem de fato como uma opção de deslocamento, não só de lazer, né, que às vezes é muito vista dessa forma. E a cidade realmente investiu, ampliou muito a rede cicloviária e investiu na expansão dos sistemas de bicicleta, né? O que a Valéria falou aí, inclusive a Valéria Penati, né, ela do Rádio em Trânsito, ela veio para Fortaleza
para justamente fazer um documentário para explicar e entender o que aconteceu em Fortaleza. Eu acho que esse documentário vai servir para muita gente entender o que aconteceu. Fica aí minha dica aí. Eu estou na expectativa de ver esse documentário. Quando tiver esse documento, Valéria, manda para nós aqui também, Valéria. Isso aí. Assim, só para complementar essa fala. Hoje, a Fortaleza é a cidade onde tem mais pessoas, das capitais, né? Eu imagino que das principais cidades do país também, ou das médias cidades, onde tem mais pessoas morando perto da rede cicloviária, né? Isso é um levantamento feito pelo ITDP, né? O Fortaleza tem 50% da sua população morando até 300 metros de qualquer infraestrutura cicloviária. Esse indicador é muito importante, né? E aí, se eu não me engano, o segundo colocado, eu acho que é Vitória. Não tenho certeza 100%, mas acho que Vitória é a segunda cidade no país que tem mais pessoas morando perto da infraestrutura. Então, isso é um convite para as pessoas pedalarem, né? Legal. Várias pessoas saem de casa e tem uma infraestrutura perto. Hoje você consegue se conectar basicamente em todas as regiões e a cidade vem, de fato, implementando, dando continuidade a essa política, né? Dante, assim, eu não sei como é que tá, assim, que às vezes quando você fala bicicleta, aproveitando aqui o nosso bate-papo, é ilusão nós pensarmos que o deslocamento de bicicleta ele é para pessoa só que está fazendo atividade física. As pessoas estão se deslocando para trabalhar, né? A grande maioria é para trabalho mesmo, né? Não é só passeio, lazer, não. A grande maioria é trabalho. Muitas das vezes, né, lugares assim, quando você pega um Curitiba, a pessoa pode pegar uma bicicletinha, ele não chega suado, não trabalha nem nada, tá tranquilo, né? Ele vai dando aquela pedalada aí no fresquinho. Agora, quando você pega lugares como Fortaleza, né, que calor, né, Salvador mesmo, que você falou, Vitória, muito calor, às vezes o que eu vejo, que a gente tem visto aqui, até na parte de infraestrutura, eu vou falar uma questão aqui, por exemplo, eu trabalho no Grupo Águia Branca, um grupo grande aqui do estado do Espírito Santo. No processo seletivo, uma das pessoas, né, que estava entrevistando, eu explicando as vantagens todinha do grupo, que tem isso, que tem que tem aquilo, o cara só chegou para mim e falou assim: André, eu só preciso saber de uma coisa, tem lugar para eu deixar minha bicicleta e tomar um banho? Para ele, valor era isso, porque ele não deixa de ir de bicicleta. Ele não gosta de andar de carro, não gosta de andar de bicicleta. Então, você vê como que as coisas, o valor está mudando para as pessoas. Para ele, era isso, né? E tem muitos prédios que, às vezes, não tem um bicicletário. A pessoa se desloca, mas tem um lugar para tomar um banho, tomar uma chuveirada e dar sequência. Aproveitando aqui até o bairro, como é que é isso em Fortaleza? Existe também esse problema? Como é que resolve esse ecossistema de transporte? Com certeza, é uma reclamação constante aqui e é uma crítica das pessoas, justamente quando a prefeitura implementa, né, elas falam, ninguém vai usar isso, que essa cidade não tem condições, mas na verdade, na prática, o que a gente vê é outra coisa, né? Muitas pessoas aderindo de forma à bicicleta. Ninguém quer que todo mundo ande de bicicleta, mas muitas pessoas podem estar utilizando a bicicleta para se deslocar no seu dia a dia, né? Se você pensar, né, no período pré-pandemia, né, muitas vezes as pessoas saem de casa ali naquele horário 7 às 8 horas da manhã, vão para o trabalho, passam o dia todo e voltam à noite, né? Essas pessoas fazem esse movimento pendular, né? 7 às 8 da manhã não tem calor aqui em Fortaleza, né? Você pode pedalar tranquilamente. E depois das 5 horas, 6 horas também é tranquilo. Então, assim, essas pessoas podem estar utilizando a bicicleta como opção, mas isso que você falou é importantíssimo. A infraestrutura para a bicicleta não é só segregar ali, garantir um espaço do ciclista segregado dos outros veículos, né? Incluir locais para as pessoas estacionarem, né, as suas bicicletas, e muito importante essa questão do vestiário, né? Por isso que é importante você envolver a sociedade nas soluções do problema. Não é só o poder público que vai resolver tudo, né? Existe um conceito de mobilidade corporativa que as empresas podem também estar aderindo a essa agenda, né? Estimulando que os seus funcionários utilizem a bicicleta, dando estímulo, né? Tem gente que dá folga, por exemplo. Aquelas pessoas que vão tantas vezes para o trabalho de bicicleta ganham uma folga, né? Ou então você coloca ali um vestiário, você está estimulando aquelas pessoas a
a utilizarem a bicicleta. E aí tem outro ganho, né, que é a questão da saúde, a saúde mental dos seus funcionários, que diversos estudos aí comprovam que a produtividade das pessoas, né, que são ativas, né, é maior, né? Essa pessoa vai tender a faltar menos do trabalho, porque ela vai estar com saúde melhor. Enfim, os ganhos para a empresa que estimulam que as pessoas utilizem a mobilidade ativa são enormes, né? E, de fato, todos nós temos responsabilidade, né? E as empresas também têm esse papel de estar promovendo essa mobilidade ativa aí. Legal, tá aí a dica, né? As empresas terem estratégias de incentivarem o deslocamento delas, né, com a bicicleta, ou até dando uma corridinha, muito bacana. Assim, para a gente já meio que caminhar para o final, a gente tem discutido aqui, Dante, também, eu não sei como é que está em Fortaleza, a questão de bicicletas elétricas, né, de scooters. Eu não sei como é que está esse fenômeno, mas isso tem começado, ainda está pouco, né? Mas tem começado aos pouquinhos isso. Eu acho que é uma tendência, né? Teve uma época que começou patinete elétrico aqui, mas parou. Como é que é a sua avaliação, Dante, desses outros modais, desse surgimento, bicicleta elétrica e tal? Você acha que isso cresce, não cresce? Como é que a gente vai ter que conviver também, né, com esses novos modais, né, de transporte? A mobilidade elétrica é a próxima fronteira aí, né, para a mobilidade sustentável, né? Você ter veículos que não sejam dependentes daí do combustível fóssil, né? E passe a ser dependente da energia elétrica e da energia elétrica para estar se deslocando. Mas também não adianta nada você ter uma mobilidade, veículos que se deslocam por meio de energia, se a geração dessa energia não for sustentável, né? Se for a geração da energia também tem que ser sustentável para fazer sentido. Né? Essa questão da bicicleta eu vejo com bons olhos. É importante dizer que existem, para ser classificado como bicicleta, né, ela tem que ser aquele formato onde o pedal é assistido. Não vou entrar em detalhes, mas aquela situação de, a partir do momento que a bicicleta atinge determinada quilometragem, né, por hora, eu acho que é 25, essa assistência do motor elétrico é cessada, né, é interrompida, e aí você passa a se locar com esforço próprio. Né? Então, para a bicicleta elétrica, nesse contexto, eu acho bastante válido. As scooters aí já entram na categoria aí de ciclomotor, que aí já começa a preocupar, né, porque desenvolve velocidades mais elevadas. Mas eu queria fazer um gancho na questão muita gente aposta, né, e o carro, ele está sendo reinventado aí com essa questão da mobilidade elétrica, né, muita gente colocando como a solução de todos os problemas. Ok, você vai resolver um dos problemas gerados pelo uso do transporte individual motorizado, que é a questão da poluição, mas o carro ainda vai estar ali ocupando muito espaço, sendo muito ineficiente e vai continuar tendo congestionamento, né? Teremos congestionamentos verdes, vamos dizer assim, né? Que não polui tanto, mas que geram uma série de outras externalidades aí para as nossas cidades. Então, assim, resolve só uma parte do problema, mas o carro ainda continua sendo ali um meio de transporte ineficiente. E aí eu queria mais uma vez lembrar, né, como eu falei no início, hoje a gente perdeu o Jaime Lerner, né, e ele falava, nas falas dele, ele colocava que o carro, nesse século, né, no século XX, a gente combateu o cigarro, né, ele dizia que nesse século XXI o carro vai acabar ao longo do tempo sendo reconhecido como o cigarro do século XXI, né. Parece meio fantasioso e meio estranho você escutar isso, mas eu acredito que tomara que ele esteja certo, né, que a sociedade veja também o carro como... O carro vai continuar existindo, ele vai atender diversas pessoas, ele deve existir, né, mas ele não pode ser a primeira e a primeira opção e única opção que as pessoas considerem na hora de estar se deslocando. Né. Interessante essa reflexão, né? O carro se tornar aí o cigarro do século XXI, né, que foi banido, né, visto como uma coisa ruim, né, de todo mundo aí não ter essa aderência. Dante, eu pedi para você deixar uma mensagem final para nós, né, foi muito, muito bacana, muitas reflexões, estou vendo aqui a turma participando, né, muita gente ativa aqui.
conosco. Aí, ó, pronto, tá aí, André. Você fez a minha pergunta. Como sou pesado e não consigo equilibrar uma bicicleta normal, a elétrica eu iria longe. É isso aí, Cristina, legal. Isso aí, a bicicleta aí. Ó, a pergunta não estava aqui no escopo, não, mas Dante deu espaço aí, a gente falou, a bicicletinha elétrica aí, ó, melhor do que ocupar o carro, né? Como o Dante disse, muitas das vezes eu participo de um grupo aqui, grupo de pessoas de mobilidade elétrica, e essa reflexão que você fez é bem interessante, né? Os carros estão ficando elétricos, mas o espaço vai continuar. Simples assim, simples assim. Dante, chegando no final, queria abrir aqui a palavra, que eu sempre gosto de abrir aqui no final, para que você possa deixar uma mensagem para nós, todos que estão nos assistindo aqui, né? Acho que mais de 30 pessoas estiveram aqui nos assistindo ao vivo o tempo todo, e essa live vai ficar gravada no canal do YouTube do Movitran, daqui a pouco é 100, 200, 300, 1.000 pessoas que vão assistir. O doutor Dinaldo está deixando um parabéns aqui para você. Jacira, olha, está dizendo, poxa, muito bom, André e Dante. Então a turma está deixando Lucas. Importante pontuar também os esforços para os pedestres, travessias elevadas. Bem lembrado, Lucas. Expansão das calçadas, Minha Fortaleza sendo referencial. Isso aí, gostei do Minha Fortaleza. Então, Dante, deixa uma mensagem final para todos nós, né? A gente está nessa luta, né? Somos todos voluntários, engajados na causa, que a gente chegue a ter um trânsito que a gente chama mais humano, mais seguro, né? Todos nós estamos reservando aqui um espaço de tempo para isso. Deixa para nós, Dante, uma mensagem final para todos que estão nos assistindo, aqueles que ainda vão assistir, em prol desse nosso sonho de vermos um dia um trânsito mais humano, mais seguro, um ambiente agradável de convivência. Valeu, André. Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Sempre que vocês me chamarem para falar de Fortaleza, eu vou atender com prazer, né? Outras pessoas também podem ser convidadas da cidade, né? Tem muita gente boa lá que continua desenvolvendo essas ações, né? dando continuidade ao serviço. Queria parabenizar também ao Movitran. Eu acho assim, o Movitran acho que é um case também nacional, que precisa ser mais conhecido nacionalmente. Assim, a sociedade civil organizada, né, o poder público envolvido, engajado na promoção da segurança no trânsito. Acho que isso é fundamental. Acho que a gente precisa também divulgar mais aí o Movitran para outros estados, para que isso seja copiado. Minha mensagem final é assim, espero que o exemplo de Fortaleza inspire vocês, inspire as outras cidades. É possível, sim, transformar a mobilidade urbana no curto prazo. Você não precisa reinventar a roda já foi inventada, só precisa adaptar aí para o seu contexto, né? Vamos lá promover a mobilidade sustentável, vamos lá defender as nossas cidades. Gostei da fala do Lucas, falando Minha Fortaleza, né? A gente precisa se apropriar das nossas cidades, viver as cidades. Aí, para finalizar mesmo, queria só parafrasear, né, o Vinícius de Moraes e Jaime Lerner, né? Aproveitar os dois na mesma combinação. Que a vida é a arte dos encontros, né? Apesar de diversos desencontros, né? Acho que ele falou algo parecido nisso, apesar de diversos desencontros. E esses encontros acontecem justamente nas cidades. A cidade foi uma invenção do homem justamente para promover essas interações. E aí, quando a gente opta por estar dentro do carro, essas interações acabam se reduzindo, né? O sentido de cidade começa a se perder, né? E aí, para finalizar mais uma vez, falando de Jaime Lerner, as cidades não são um problema, né? As cidades são umas soluções. Aí eu espero que a gente lute para que as cidades continuem sendo uma solução. Valeu. Muito bacana. Parabéns aí, ó. Fechamos aí com chave de ouro. Eu estive aqui hoje com Dante Rosado, uma das maiores autoridades do Brasil para falar do tema mobilidade urbana. Esteve conosco falando do case
Fortaleza de Mobilidade. Ele coordenou esse case, hoje ele é coordenador nacional da iniciativa Bloomberg Global de Segurança Viária e Mobilidade. Muito obrigado, Dante, pelo seu tempo dedicado, pelas pessoas que estiveram conosco aqui. Se você não se inscreveu ainda no canal do YouTube do Movitran, faça a sua inscrição, vamos ter outros debates ainda. Semana que vem, Dante, a gente vai ter um encerramento do Maio Amarelo, onde a gente vai falar um pouco do case do Movitran. Estamos lançando um aplicativo do Movitran para conectar de vez a sociedade no Movitran. Vai ser muito bacana isso. Então, vai ser no dia 31 à noite, né, nesse mesmo horário. Vamos estar aqui no último dia do mês, Maio Amarelo, 19 horas. Já um forte abraço, tá, Dante? Você tem o selo capixaba aqui, todos nós gostamos muito de você. Você cativou a turma, né? Tem um carisma fantástico, a pessoa de autoconhecimento, muita inteligência e humildade tremenda. Muito obrigado, Fortaleza, todos que estiveram com vocês, né? Fortaleza está conectada aí com os capixabas e as portas estão abertas para todos vocês aqui quando vierem. Forte abraço, meu irmão. Fique com Deus. Valeu, mais uma vez, obrigado aí pelas palavras. Valeu. O momento exige respeito e responsabilidade, e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021.